O reino de Deus, ele vai fazer com que você se torne uma pessoa mais parecida com Jesus. E se parecer com Jesus é renunciar. E se parecer com Jesus é obedecer o Pai. Porque o que Jesus fala? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Vamos para o que importa? Venha o teu reino. Vamos falar de boa nova, vamos falar de boa notícia, vamos falar de coisa boa. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 10. Você que nos visita, é uma bênção ter vocês aqui, família. Jackson e a mamãe ali. É um privilégio poder ter vocês aqui. Sofia, quanto tempo não te vejo, Sofia? É muito bom te ter aqui de volta. Sara também, é muito bom, minha irmã, muito bom ter vocês aqui. Eu quero falar de algo, venha ao teu reino. Antes de ler o texto, eu quero parafrasear do que é o reino de Deus. O reino de Deus não são essas 4 paredes que nós estamos, amém? O reino de Deus não é congresso, não é conferência. O reino de Deus não é pastor famoso. O reino de Deus não é ter curtida na internet. O reino de Deus não é ser o cara mais chamado do Instagram. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus não é gravar um CD gospel. O reino de Deus não é escrever um best-seller gospel. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus nada mais é que paz, amor e justiça. O reino de Deus não são pessoas famosas. O reino de Deus são homens e mulheres que não têm que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. O reino de Deus é cada dia você se gastar e deixar ser gastado pelo Evangelho de Cristo. O reino de Deus é fazer que a sua casa se transforme no altar de Deus, independentemente de circunstâncias. O reino de Deus é, em muitas vezes, você se transformar numa pessoa indigesta e talvez até intragável para que o nome do Senhor seja glorificado. O reino de Deus é ir na contramão de um sistema que cada dia está te levando a querer ser curtido, a ser elogiado, a ser ovacionado e a ser abraçado. O reino de Deus é totalmente diferente. Tem uma citação de algum teólogo que fala o seguinte: se você estiver indo na mão de Deus e não está sofrendo nenhum arranhão, provavelmente você está indo na mão do inimigo, não na contramão do mundo. Na verdade, todas as vezes que você decidir aplicar o reino de Deus, você vai colidir com prazeres, você vai colidir com intelectos, você vai colidir com ideologias, você vai colidir com prazeres, você vai colidir com muita coisa. E entenda bem, nem tudo que o mundo está aplaudindo aí fora, Deus está aplaudindo. Nem tudo que acalenta a nossa alma e nos traz prazer, Deus está nisso. Grande parte das coisas que Deus está, mexe com o nosso interior. Grande parte das coisas que Deus faz, nos tira do nosso conforto. Grande parte das coisas. Por isso é o reino de Deus. O reino de Deus, ele vai na contramão do mundo. O reino de Deus é uma palavra, é um reino que nós recebemos para viver uma vida diferente da que o mundo aí está buscando. O que o mundo está buscando hoje? Fama, sucesso, prazer, dinheiro. Mas quer dizer que a pessoa que tem fama, que tem sucesso, que tem dinheiro, ela não está partilhando do reino de Deus? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entenda bem, a minha vida para denunciar se eu estou voltado para o reino de Deus é se o meu coração cada dia se transforma em um coração mais humilde. Se o meu coração cada dia se transforma num coração obediente. Se o meu coração a cada dia se transforma num coração generoso. E o texto diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o que é o reino do céu? O reino dos céus é o seguinte: é trazer a cultura do céu para o templo terreno. É trazer aquilo que os anjos fazem lá para cá. Ah, mas eu não sou anjo. Não, você é um ser humano. E os anjos queriam fazer o que você faz. Mas entenda bem, os anjos, quando o Senhor dá uma ordem, ele obedece. Da mesma forma, o reino de Deus é obediência à palavra de Deus. Só faz parte do reino de Deus aquele que é obediente. O desobediente do reino de Deus, ele já está do lado de fora. Ele já é estrangeiro no reino. Na verdade, o que nós precisamos gerar no nosso coração nessa noite de entendimento de palavra é que, será que
eu estou vivendo um sistema religioso ou estou vivendo de acordo com o reino de Deus? Será que o sistema, ele me seduziu e me coagiu a tal ponto que eu não mais vivo o reino e eu vivo um sistema? Porque o sistema é você, cada dia, ser reconhecido. O sistema é cada dia você ser valorizado. O sistema é cada dia você ser reconhecido, viver os prazeres desse tempo. Mas a cada dia que passa, o reino de Deus fala que aquele que me ama segue as minhas palavras. Então o reino de Deus, ele me faz ser um dizimista. O reino de Deus me faz ser um ofertante. O reino de Deus me faz dar esmolas. O reino de Deus, ele me faz com que eu honre meu pai, eu honre minha mãe, eu honre meu casamento, eu honre os meus filhos. O reino de Deus me transporta para um lugar que onde a minha carnalidade não quer que eu esteja. O reino de Deus, na verdade, não é você concordar com o mundo, é você ir na contramão do mundo. O reino de Deus é você fazer com que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. E isso custa caro. Isso custa uma vida. Isso custa toda a nossa vida. Porque, na verdade, o que está sendo dito? A vida é uma só. A vida passa como sopro. Eu quero é viver. Viver é diferente de estar vivo. E cada dia que passa, uma debandada de pessoas indo na contramão do sistema de Deus, mas vivendo um sistema totalmente polarizado de prazeres, de doutrinas vãs, de doutrinas totalmente contrárias à palavra. Mas o que eu quero gerar no seu coração? Meu irmão, minha irmã, não se perca. Não se perca nos teus prazeres, não se perca nas suas vontades, não se perca nos seus achismos. Se você for selecionar, tem mais de 1 milhão de teólogos na internet, mas quantos você conhece que verdadeiramente vive a palavra de Deus? Porque talvez você está bebendo em fontes que está te adoecendo. O que eu tenho visto de cristãos doentes, cheios de si, em si mesmado, na sua vaidade, que acha que tem mais Deus do que o outro. E quando eu paro para refletir, eu falo assim, Deus, se o Senhor está nisso, eu estou mais perdido que cego de tiroteio. Porque todas as vezes que eu olho para o Senhor, eu me deparo com a minha realidade corrompida e eu vejo quão distante dele eu estou. A cada dia que eu olho para o Senhor, eu falo, meu Deus, eu estou precisando melhorar, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso buscar mais a face do Senhor, eu preciso me encontrar com o Senhor mais vezes, porque a cada dia que passa, o sistema me puxa para que eu me torne uma pessoa bem relacionável. Mas Jesus não era bem Cristo, não. Jesus, em dado momento, foi chamado de Beuzebu, que ele curava no nome de Beuzebu. E quem que era Beuzebu? O Satanás. Jesus era chamado de arruaceiro. Jesus era considerado um bagunçador, que quando ele chegava tinha desordem. Não, na verdade que a ordem que o povo queria era prazer imediato, era uma submissão a uma idolatria, era um sistema, é uma ideologia totalmente contrária à palavra. E Jesus não se permitiu ser seduzido. Para servir Jesus, você vai perder pessoas. Para servir Jesus, você vai perder amigos. Para servir Jesus, você vai perder recursos. Para servir Jesus, você vai perder coisa. Porque, na verdade, se você for olhar, o único dos apóstolos de Cristo que não morreu assassinado, que morreu de velhice, foi João. Todos os outros foram decapitados, apedrejados, destruídos. Mas, o pastor, que palavra dura por domingo. O que eu quero gerar no seu coração? Que talvez o que você tem visto na internet, que não tem como falar que não assiste internet hoje, tem te levado por um caminho que vai te levar a desistir dos caminhos do Senhor. As fontes que você tem bebido talvez pode te levar a desistir dos caminhos do Senhor, porque realmente andar com Cristo é perca. Andar com Cristo é renúncia. Andar com Cristo é você viver uma vida que glorifica a Ele, não se glorifica. Mas a palavra de Deus, nós lemos o texto no começo, que aquele que ora em secreto, no secreto o Senhor o recompensará. Mas às vezes nós estamos vivendo uma era de curtida, sim ou não? A gente posta.
Entenda bem, meu irmão, vamos ser honestos aqui não tem hipócrita não. A gente posta alguma coisa no status, é tão gostoso quando a pessoa vai lá e faz um coraçãozinho, né? Dá uma curtida, dá um joia. Mas é tão ruim quando você posta alguma coisa, alguém te critica, sim ou não? É ruim. Se você está na internet, meu irmão, eles me criticam direto. E vai mudar o que minha vida? Amanhã eu tenho um caminhão de gesso para gastar. O que eu quero gerar no seu coração? Que o mundo está tentando te levar para um lugar de ser agradável a todo mundo, e isso vai te adoecer. O reino de Deus é você viver uma vida que agrada ao Senhor. E se as pessoas se sentirem agradadas por você, tudo bem. Mas só que o reino de Deus te leva a viver uma vida irrepreensível diante do Senhor. Então, como que você vai viver uma vida irrepreensível? Voltando-se para a palavra do Senhor. Aquele que rouba não rouba mais. Aquele que mente não mente mais. Aquele que furta não furta mais. Aquele que defrauda não defrauda mais. Aquele que adultera não adultera mais. Aquele que é mentiroso não minta mais. Então a Bíblia vai te levar para um padrão diferente. E talvez esse padrão diferente vai te colocar num lugar de destaque. E esse lugar de destaque pode te seduzir a achar que você é bom, achar que você pode, achar que você consegue. Mas o que eu quero gerar no seu coração? O Senhor, Ele quer governar a nossa vida. Onde Deus governa, o reino de Deus se manifesta. Repita comigo. Onde Deus governa, o reino de Deus se manifesta. E o que é o reino de Deus? Repita comigo. Paz, amor e alegria no Espírito. Quando nós entendemos essas coisas, a vida fica mais leve. Porque na verdade, o dom do Espírito, ele vai tomando o seu coração a tal ponto que você não se preocupa mais com o porvir. Você só se preocupa em servir aquele que te chamou. Porque aquele que te chamou não te abandona, não te decepciona. Todas as nossas decepções foi em expectativa que nós criamos. Sim ou não? Porque a Bíblia fala que Jesus não decepciona ninguém. Eu me decepcionei na empresa. Você criou uma expectativa, você criou uma expectativa que aquilo ali ia acontecer alguma coisa e você se frustrou. Aí, no casamento, você achou que você ia casar com um príncipe. Aí você depara-se que você casou com um Shrek. Aí você achou que você ia casar com a Cinderela. Aí você vê que a Cinderela não é tão meiga assim. Aí você começa a se frustrar na expectativa que você criou. Você criou uma expectativa que com quantos anos você estaria assim, o seu ministério estaria assim, a sua casa estaria assim, os seus filhos... Aí você cria expectativas e você começa a se frustrar. Mas só qual que é o problema disso? É que você começa a direcionar as tuas frustrações ao Senhor. Pô Deus, por que você não interviu? Pô Deus, por que você não viu? Pô Deus, eu fui bonzinho. Eu quero te aconselhar a ler um livro. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Eu li esse livro mês passado. É uma releitura de 3 anos atrás. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Mas quando nós canalizamos a nossa expectativa, nós canalizamos as nossas esperanças em situações e em pessoas, há uma tendência de nós nos frustrarmos. E toda pessoa frustrada é improdutiva, toda pessoa frustrada ela é amarga, toda pessoa frustrada ela é pessimista, toda pessoa frustrada ela destrói tudo aquilo que está em volta dela. A pessoa frustrada, identifica uma pessoa frustrada, pode ser talvez você. Você serve um prato, aí ele vai provar e vai... Ela está tentando denunciar se a comida está boa ou não. Mas uma pessoa bem resolvida, ela vai comer. Se tiver salgado, ela já vai pegar o copo d'água e já vai mandar dentro. Mas a pessoa frustrada, ela é tendenciosa a reclamar. E toda pessoa frustrada, ela não prospera.
Então o reino de Deus, ele está atrelado ao que nós carregamos no nosso interior. Sai da sua boca o que o seu coração está. Sai da sua boca o que o seu coração está. E o que tem saído da sua boca? Na verdade, meu irmão, essas indagações que eu faço é porque eu também me coloco na situação. Tem hora que eu acho que eu não sou merecedor de algumas coisas que acontecem comigo. Mas eu quero te dar um conselho. Mar calmo não faz marinheiro bom. Se você quer vencer grandes batalhas, prepare para arregaçar as mangas e pegar uma espada maior. Porque vencer batalhas vai fazer com que você se torne uma pessoa mais hábil, mais forte e mais resiliente. O reino de Deus, para atrair o reino de Deus, nós precisamos matar o nosso interior. Mas o que nós temos visto na internet, que é a maior avenida de todos os tempos agora, que se você quiser, se eu perguntar a você, coloca aqui para mim, venha o teu reino em japonês. Você vai printar, mandar no celular e vai aqui. Que venha, que hora que é lá no Japão? Você tem todas as informações. Mas o que eu quero gerar no seu coração nesse momento é que não está nos faltando informação, está nos sobrando conhecimento inútil. Conhecimento de que não nos levará a lugar algum. Eu quero te dizer, meu irmão, não existe uma pessoa cheia do Espírito Santo que ela foi mal sucedida, mas o sucesso que tem sido estancado nas nossas telas, estancado na nossa casa, estancado na nossa rua, são prazeres que para Deus não servem de nada. Na verdade, o reino de Deus, ele vai fazer com que você se torne uma pessoa mais parecida com Jesus. E se parecer com Jesus é renunciar. E se parecer com Jesus é obedecer o Pai. Porque o que Jesus fala? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas só que numa era de tanto mimimi, que você não pode chamar o careca de careca, que é carecofobia. E eu estou sofrendo esse preconceito aqui, Jackson. Eu quero que você tome nota disso. Numa era que você não pode chamar o gordinho de gordinho, o neguinho de neguinho. Numa era onde os filhos não estão respeitando mais os pais, que os pais estão querendo ser amigos dos filhos, não pais. Numa era onde os nossos idosos estão cuidando dos netos. O que eu quero gerar no seu coração? O que vai mudar o mundo não é passeata. O que vai mudar o mundo não é política. O que vai mudar o mundo são homens e mulheres que não têm que se vergonhar, cheios da presença de Deus, onde a casa dele é um altar e todos veem ali. Ali existe um povo de Deus que não se dobra a Baal, que não se dobra a Mamon. O mundo sempre foi assim. A Grécia era homossexual. Quem que vendeu os negros como escravos foram os próprios negros. Mas Jesus veio para mudar a rota. Jesus veio para todos, mas nem todos o receberam. Mas existe alguns que estão santificando o pecado. Como que ele santifica o pecado? Delicado o pecado, Deus, mas tu sabes, hein? A carne é fraca, né? O que eu quero gerar no seu coração é que se você não buscar um ambiente para mudar a sua mente, se você não mudar aqui, nada da sua vida vai mudar. E o Evangelho, ele vem para que venha o teu reino. A cultura do céu precisa estabelecida na nossa casa. Mas a cultura do céu não é religião. A cultura do céu é se parecer com Jesus, é andar em retidão de acordo com o que Jesus nos chamou. O reino de Deus é justiça. Então é justo que eu trate a minha mulher como a Bíblia manda, sim ou não? A Bíblia fala, maridos, amai as tuas esposas
como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amor sacrificial. E esse amor sacrificial, ele vai te levar a se abster das tuas vontades para cuidar da sua família. Eu desconfio de um homem que fala que é de Deus e trai a esposa, que maltrata a esposa. A Bíblia fala para não julgar, mas quando fala para não julgar é para não condenar, porque quem que absolve e condena é o... Mas eu preciso julgar o comportamento. Eu não quero me tornar esse cara, eu não quero me tornar parecido com isso, eu não quero esse comportamento dentro da minha casa, eu não quero esse comportamento. Estou avaliando, estou julgando o que serve para mim e o que não serve. Mas desconfie, porque na verdade, meu irmão, eu preciso ter um parâmetro, e o parâmetro é de Deus. Ser de Deus não é falar de Deus. Eu conheço homens que têm uma retórica, que se sentar aqui para convencer aqui, daqui a pouco essa igreja está lotada, porque o homem tem uma retórica absurda. Mas Deus não se comove com boas palavras, porque Ele é dono da palavra. Antes da palavra chegar à boca, Ele já conhece tudo. Esse dicionário, qual que é o maior dicionário que tem? É o Aurélio ou qual que é o outro? Tem outros Aurélio, qual que é o Léo? O dicionário que tem muitas palavras. Vamos voltar para a Barça, que a gente é velho. Hã? É, Google. Todas as palavras Deus já conhece. Você não convence Deus com a sua retórica. Você convence Deus com o coração quebrantado e contrito. Então a Bíblia ela vai falar sobre esse amor. A Bíblia ela vem falar sobre a justiça. Então é justo que eu trate a minha esposa como a Bíblia manda tratar. É justo que eu trate os meus filhos como manda tratar. É justo que a minha esposa me trate como a Bíblia manda tratar. Porque existem muitas pessoas com tempo de oração, com jornada de jejum, mas o comportamento não mudou. E Deus quer mudar comportamento para transformar toda a sua história. É justo. O reino de Deus é justiça. O pecador é transformado. Meu irmão, entenda bem o que é o reino de Deus. O evangelho. Jesus veio. O reino de Deus foi estabelecido através de Jesus. Amém? Jesus veio à terra. Puf! Chegou Jesus. Jesus chegou. Aí Jesus chegou e agora o reino de Deus é aplacado na terra. Vamos entender o que aconteceu na história. Estava lá 3.000 e porrada, Jesus zerou o cronômetro. A partir de agora é a partir de Jesus. É antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus zerou a máquina. Agora Jesus estabeleceu o reino dele aqui. E quando Jesus estabelece o reino dele, ele começa a trazer normativas, ele começa a trazer instruções. Então agora o evangelho foi aplacado e todo aquele que vai em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então até o pecado que você cometia antes do seu conhecimento de Jesus, antes do seu novo nascimento, precisa ser outro, porque senão você não nasceu de novo. Eu preciso me transformar, eu preciso mudar, eu preciso me permitir mudar. E isso é desafiador. Meu irmão, eu decidi orar 4 horas da manhã. Pensa num trem difícil e o frio entrou. Pensa num trem difícil acordar 4 da manhã para orar. Eu decidi, meu irmão. Agora não, cortei. Mas há 1 ano atrás eu decidi ficar 6 meses sem tomar um refrigerante. Pensa num trem difícil. Mudar é difícil. E quando Jesus ele traz o reino dele, ele traz para uma mudança totalitária. Ele passa por uma mudança de caráter. Ele passa por uma mudança de identidade. Então agora, aquele que era pecador, ele precisa ser transformado com o resto. Ele é regenerado, porque se fez justiça. O reino de Deus foi aplacado. Então ele pagou o seu pecado. Ele pagou sua dívida. Então você não é pecador mais. Você agora é um regenerado. Você é um nascido de novo. Então agora você precisa sustentar isso. Você formou na faculdade. Vamos lá, você é contador. Você não é meio contador, você é um contador. Você formou lá em direito. Você é um advogado. Você não é meio advogado, você é um advogado. Então você nasceu de novo em Cristo. Eu não sou meio crente, eu sou um cristão completo. Eu estou munido por todas as ferramentas de Cristo. Eu tenho o dom do Espírito, eu tenho o fruto do Espírito, eu tenho a presença de Deus, eu tenho a palavra rema. Então agora a justiça de Deus se fez. Então o pecador foi transformado. Então agora não existe o Tiago pecador mais. Agora é um Tiago regenerado.
O injusto aprende a praticar a verdade. Você agora sabe que a verdade vai te doer e você precisa direcionar. Porque às vezes a verdade, ela... Meu irmão, você já escreveu, já fez um checklist dos seus defeitos? É doloroso quando você faz uma lista e começa a colocar todos os seus defeitos para reconhecer quem que você é. Aí você começa a aprender a verdade. O orgulho toma o lugar da humildade. E você acredita que existe cristão que fala assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, eu dou uma boiada para não sair? Eita, carnal. Você acredita que tem cristão que fala assim: eu não levo desaforo para casa? Meu irmão, isso é o inimigo querendo fazer que a sua carne fique borbulhando. Só existe briga porque um decidiu brigar. Porque quando um decide não brigar, não tem briga, sim ou não? Se a Fabiela quiser discutir comigo agora e eu falar que eu não vou discutir com ela, ela vai falar com a minha mão. Mas se eu decidir brigar com ela, aí vai feder. Então, meu irmão, o que eu quero gerar no seu coração? Todas as vezes que você quer sustentar seu orgulho, você cria mais um problema. E você foge da característica que Deus te designou. E é isso que o mundo quer. O mundo quer que você não se pareça com Jesus. Nessa era de tantas palavras frágeis, nessa era, esses dias, estava conversando com um casal que eu estou ministrando para eles. Aí passou uma terapeuta. Eu arrastei para cima, passou uma terapeuta de família. E a terapeuta de família falou assim: se a sua esposa dorme de costas para você porque ela não gosta de você mais e ela está pensando em outra pessoa. Eu falei: Fabiana, está lascado. Que a gente dorme de costas um para o outro todo dia. Aí você está vendo como as pessoas estão bebendo em fontes que não tem nada a ver? Perceba-se, todo homem que assiste muito programa de esporte, seja da ESPN, seja da... Fala aí, gente. Globo, Sport TV, que eu não sei, eu não assisto televisão mais. Rede TV Esporte, Alterosa Esporte, Globo Esporte, Record Esporte, Globo e tal, e todos esses. Perceba que esses homens estão ficando cada dia mais boca porca. Porque é comum palavrão e palavra torpe continua sendo pecado. E cada dia estão ficando mais idólatras. Tem homens que conhecem todos os... Quem que é o camisa 26 do Cruzeiro? É fulano de tal. Quem que é o camisa 23 do Galo? Ele sabe. Qual que é o camisa 25 do São Paulo? Ele sabe. Mas ele não sabe quem é os 12 discípulos de Cristo. Tem conhecimento que não vai mudar nada a vida. Quem que é o deputado que está saindo candidato? Eu não estou falando que você não deva saber. Eu estou falando que você precisa ter mais conhecimento bíblico. Porque talvez você está perdendo a sua casa dentro de casa. O que eu quero gerar no seu coração, meu irmão? O reino de Deus, ele foi colocado, ele foi instituído. E nós precisamos andar como homens e mulheres que manejam bem a palavra da verdade. Estamos em guerra. Guerra contra nós mesmos. Guerra contra o sistema. Então nós precisamos conhecer do nosso mecanismo de palavra. Ore a Bíblia. Fale da Bíblia. O reino de Deus vai fazer com que você ganhe lutas que você jamais imaginava. Através de um orgulho destruído. Muitas famílias estão se dissipando por causa do orgulho. O homem chega em casa e fala: é eu que pago as contas. A mulher fala: mas é eu que faço comida. Aí vira aquela meleca. Na verdade, é uma só carne, tá? É uma só carne. Quando eu olho, o reino não muda apenas o comportamento, mas muda o coração. Muda o coração. Se você não tiver um coração mudado no Senhor, meu irmão, você vai ficar na igreja uns 2 anos, depois você vai desviar, vai pro mundo, vai beber goró, vai jogar no tigrinho. Só fica na igreja quem tem um coração mudado. A Bíblia ela fala que o ímpio não prevalecerá na congregação do justo.
Então o ímpio é porque ainda não se converteu. Então há uma oportunidade de uma conversão genuína. Eu preciso conhecer Jesus pelo que Ele é. O reino de Deus é paz. E a paz é a ausência de guerra, a paz é a ausência de problema. Não, meu irmão. Chegou uma época lá em casa que o portão eletrônico estragou, o carro estragou, o celular da Fabiana quebrou, logo depois foi o meu. Aí a gente chegou em casa, ela pôs a mochila, a mochila caiu, o notebook de trabalho dela quebrou e virou uma meleca. Eu fiquei se procurando. Onde você está, Satanás? Onde você está aqui? Porque você está queimando tudo, está estragando tudo. Eu já comecei a repreender, mas tem dia que as coisas ruins acontecem. Mas só que quando nós estamos voltados para Deus, quando o nosso coração está dirigido em Deus, nós entendemos que a paz dele está no meio desse caos. Quem carrega o reino de Deus em si não é governado pelo caos do seu redor. Tem gente já com depressão, achando que o Brasil não vai ser campeão. Eu postei lá no grupo da família, meu irmão, independente de quem ganhar, eu só quero a resenha. O que você vai levar de comida? Ah, eu vou levar canjica, então estou doido para comer canjica. O que eu quero gerar no seu coração? O entendimento seguinte: a palavra de Deus, ela veio para trazer paz. E se você não está vivendo a paz de Deus, certamente você não está deixando que o reino de Deus tome conta da sua casa. A paz de Deus excede todo entendimento. A paz de Deus é uma firme convicção que Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando dos meus filhos, Ele está cuidando de tudo. Mas quer dizer que não vai ter problema? Quantas e quantas vezes, meu irmão, eu tinha que escolher, ou eu ia para o Padre Anchieta antes do culto, eu ia depois, eu ia para o Padre Anchieta 3 vezes por semana. E quando dava frio assim, eu ia 5 dias. Às vezes a Fabiana descia, eu encontrava com a Fabiana lá. Problema todo mundo tem. Medo todo mundo tem. Mas a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquele que é governado por medo, ele não vive a paz de Deus, porque a paz de Deus excede o entendimento. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme o Senhor. Isaías 26:3 vai dizer o seguinte: tu conservarás em paz aquele cuja mente está no Senhor. A sua mente está na onde? Está no cartão de crédito? A sua mente está na onde? A sua mente precisa estar em Deus. Quando a Bíblia ela fala de mente, ela não fala de... A Bíblia fala de mente, ela fala de entendimento, ela fala de novidade de vida. Não vos conformeis com esse século, mas transformai a vossa mente pela renovação da palavra de Deus. Em Deus temos toda a pureza, em Deus temos toda a certeza, em Deus temos todo o conserto, em Deus temos todo o cuidado. Então, na verdade, o Senhor fala: deixo-vos a paz, a minha paz eu te dou. O reino de Deus, primeiro, Ele é justiça, segundo, Ele é paz. Quantas pessoas com medo? A pessoa chega na farmácia e fala assim: eu estou com remédio de gripe, para me dar um remédio de pressão, que eu não sei como é que vai ficar a minha pressão. Ele já está preocupado com a pressão. Aí ele fala assim: nossa, eu estou gripado agora, mas já vai dar uma dor de garganta, me dá um sprayzinho que eu já vou sentir uma dor. Ele já está premeditando o problema todo, ele já está gerando no seu interior e ele vai ficando adoecido. Ele vai ficando problemático. Tem uma doença que fala... Qual é aquela doença que a pessoa toma remédio compulsivamente? Hã? Qual? Hipocondria. Quantos hipocondríacos está repreendido? Todo espírito de hipocondria aqui. Sentiu uma dor na perna, ai, um relaxante muscular. Sentiu uma dor de cabeça, ai, Dorflex. A menstruação vai chegar semana que vem, nós já vou tomar um Atroveran para antecipar. O que eu quero gerar? A falta de paz vai fazer que você se antecipe em coisas que Deus já está cuidando. E são coisas cotidianas da vida. São coisas que mudam a nossa história. Existem pessoas ansiosas, aflitas, e a ansiedade é sinônimo de falta de paz. Toda pessoa ansiosa, ela não tem paz. E aqui, entenda bem, o excesso de conhecimento e não gastar esse conhecimento vai fazer com que você se torne uma pessoa ansiosa. Existem muitas pessoas suicidando aí, sabia disso?
cada dia que passa, muitas pessoas têm tirado a sua própria vida, porque ele não tem mais a paz de Deus. O reino de Deus é amor. E o amor é um mandamento, não é um sentimento. A pessoa fala assim: eu não amo mais. Não, você decidiu parar de amar. O amor é um mandamento. Eu decido amar todos os dias, com as minhas atitudes. Eu que decido amar. Não é aquela paixãozinha, não. Você lembra quando você começou a namorar? Aí você pegava na mão, a mão suava, mas você não soltava. Aí você ligava na hora do almoço e falava assim: você já almoçou? Almocei. O que você almoçou? Desliga. Não, desliga você. Não, eu não vou desligar não, seu bobão. Aí ficava aquela... Isso não é amor, isso é paixão. Amor é quando você é desrespeitado, você não muda a sua postura. Amor é quando você olha para a pessoa e fala: independentemente de circunstância, eu vou cuidar de você. Amor é você renunciar ao seu eu e falar que essa pessoa, você vale muito para mim. O amor você não prova para a pessoa, você prova para si mesmo que você a ama e você quer bem. O amor não é um sentimento, o amor é um mandamento. E você decide amar todos os dias. E para finalizar, alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4 vai dizer o seguinte: alegrei-vos no Senhor, vos digo novamente, alegrai-vos no Senhor. Os seus filhos podem te trazer tristeza. Traz ou não traz? Os meus filhos são pequenos, mas tem dia que eles me entristecem. Isso não acontece na sua casa. Tem dia que a Fabiana me entristece. Não acontece na sua casa, acontece na minha. Tem dia que a Fabiana me entristece. E por incrível que pareça, por mais que eu seja pastor, eu entristeço ela também. Mas a palavra de Deus: alegrai-vos no Senhor. Porque quando eu oro para o Senhor, eu sei que Deus pode transformar a vida da Fabiela e a minha, e Deus pode transformar a vida dos meus filhos. Eu falo: Deus, só que venha o teu reino, porque eu vou viver feliz todos os dias da minha vida. Ontem eu fui no circo. Chegou no circo, nossa, que saudade que me deu do circo. Tem gente que perde muita alegria por causa da conta, né? Por causa das dívidas. Perder noite de sono vai pagar suas dívidas? Então por que você está tendo insônia? Ficar a noite toda acordado vai trazer seu filho para a igreja? Se alegre. Sabe por que muitas pessoas não conseguem permanecer na congregação do justo? Porque o discurso dela é de tristeza. Ela olha mais para as coisas que deram errado do que as coisas que deram certo. Ela começa a olhar mais para a negativa do que para coisas boas que estão acontecendo. O que eu quero gerar no seu coração? A alegria do Senhor é a nossa força. E quando o Senhor se alegra com a gente, está lá em Neemias 8:10. É quando nós estabelecemos o reino de Deus na nossa casa. Mas volto a reiterar: o reino de Deus não é religião. O reino de Deus é uma vida voltada para o Senhor, é se parecer com o Senhor Jesus. Você lembra daquele texto? Me fugiu a memória agora, mas eu lembrei. Estava Jesus e Pedro andando na praia, chutando areia. Lembra você na praia? Você vai na praia esse ano? Vai sim, viu? É gostoso. Ele estava andando na praia. Aí quando ele estava andando na praia, aí Pedro fala com ele: ó, Jesus, tem que pagar o imposto. Aí Jesus: vai lá, meu filho, pesca um peixe lá. Aí pescou o peixe, veio uma moeda na boca do peixe. Paga o seu e paga o meu. Mas o que a galera não entendeu naquele texto é o seguinte: que Jesus não precisava pagar imposto, porque Jesus era da descendência de Davi. Então às vezes nós achamos que não devemos fazer, mas Jesus fez tudo para que nós aprendêssemos com Ele. Quantas pessoas sonegando imposto? E ora veementemente. O leão
fica rugindo. O leão do imposto de renda. O que eu quero gerar no seu coração? Que você tenha pouco, mas que tenha com a justiça. Conheço muitas pessoas do grande escalão, mas que o castelo dele foi construído sobre areia. Que se puxar a capivara, não vai dar nada que presta. E às vezes você está desejando a vida do outro sem saber como que ele conquistou aquela vida. E está vindo maldição sobre a sua vida porque você quer ter aquilo que ele teve, mas ele teve de modo ilícito. Então queira só aquilo que Deus tem para você. Comece a buscar aquilo que Deus tem para você. Comece a orar para aquilo que Deus tem para você. Quantos ministérios construídos através de pecado, de mentira, de engano. Quantas riquezas construídas através de mentira. Quantos filhos que quando o pai envelhece, fica igual Nazaré Tedesco, doido para empurrar o pai da escada para ficar com a casa do pai. Querer a herança de pai vivo. O que eu quero gerar no seu coração? Quando o reino de Deus ele é aplicado na nossa vida, algo extraordinário acontece. Eu não sou mais a mesma pessoa. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe que tem lugar que eles me chamam de bobo? Esse cara é bobo demais. Tudo dele é Bíblia. Tudo dele é louvor. Eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Se cantar minha pedra aqui, minha senha, eu sei para onde eu vou. E eu estou preparado. O que nós temos que ter uma convicção? Que enquanto eu estiver nesse lugar, doa quem doer, chora quem chorar, eu vou estabelecer o reino de Deus na minha casa, na minha vida, nos meus negócios, em tudo que eu empreender. Amém? Vamos cear? Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem comigo nessa hora. Eita poder. O que eu falo com vocês, meu irmão? Seja alegre, seja feliz. O dia mau vem para todo mundo, mas quem que vive o dia mau todos os dias não está vivendo a vida de Deus. Porque Deus tem refrigério todos os dias. Tem dia que você acorda agoniado, né? Eu também. Mas eu vou para o Salmo. E eu sempre lembro daquele Salmo 133 que vai dizer: olho para os montes de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. E quando eu elevo os meus olhos ao Senhor, eu sei que a vontade dele para mim é boa, é perfeita e ela é agradável. Que venha o teu reino, Senhor, é paz, é amor, justiça e alegria no Senhor, no Espírito Santo. Obrigado, Deus, por esse momento.